professores! Hoje é o nosso segundo encontro. Eu espero que tenham gostado do primeiro. Hoje eu trago mais algumas reflexões acerca de outros autores e à luz da BNCC e dos PCNs. Então, vamos lá! Gostaria de começar hoje com este poema que eu achei muito pertinente com o tema. Que eu tenha sempre comigo, colo de mãe, abraço apertado, riso de graça, brilho no olho, amor quentinho, tristeza que passa, força nos ombros, criança por perto, astral bonito, prece nos lábios, saudade mansinha, fé no futuro, delicadeza nos gestos, conversa que cura, cotidiano enfeitado, firmeza nos passos, sonhos que salvam. É o que eu também desejo a todos vocês que estão assistindo este vídeo. Letramento e pedagogia do afeto. Segundo encontro, mais um pouco de teoria e dicas. Letramento e multiletramento. O letramento transcende a habilidade básica de ler e escrever, abrangendo a capacidade de entender e participar ativamente das práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita. Com o multiletramento, esse conceito se amplia para incorporar a diversidade de linguagens e mídias que fazem parte da sociedade contemporânea, como vídeos, redes sociais e outros formatos digitais. Isso é especialmente relevante no mundo atual, onde os alunos estão expostos a múltiplos tipos de textos e interações digitais. Vamos entender um pouco agora sobre o multiletramento. O multiletramento, ele perpassa pela questão da funcionalidade para que os textos existem. Nós devemos levar estas indagações para a nossa sala de aula. Qual é a função deste texto? A função de uma tirinha, por exemplo, é gerar humor, é fazer uma crítica. A função de uma carta pessoal, a função de uma bula, sempre perpassando pelas questões dos gêneros textuais. Criador de sentidos, o multiletramento favorece na criação de sentidos e no brincar com as palavras. Interação. Através do multiletramento, a interação do aluno com o texto, do aluno com o seu colega, do aluno na sala de aula, do aluno na sua comunidade, na sociedade, nas redes sociais. E assim ele vai ter uma melhor comunicação. Ele vai estar mais capacitado para utilizar a sua comunicação em diversos suportes. E assim ele vai gerar transformação com a sua análise crítica. E voltando à transformação, ele pode transformar a sua vida de aluno, ele pode transformar a sua família, o seu entorno e, quiçá, toda a sociedade. É o que esperamos dos nossos alunos cidadãos críticos. Contribuições teóricas. Multiletramento e formação de cidadãos críticos. Du Bois-Jesus aborda o conceito de multiletramento, uma evolução do letramento tradicional que reconhece a diversidade de linguagens e mídias presentes no mundo contemporâneo. Com o avanço das tecnologias digitais e a globalização, a capacidade de ler e interpretar textos foi ampliada para incluir novos modos de comunicação e significação, como vídeos, redes sociais, imagens e infográficos. A formação de cidadãos críticos requer a exposição dos alunos a essas múltiplas linguagens. Eles argumentam que a escola precisa integrar esses diferentes tipos de linguagem no currículo, permitindo que os alunos desenvolvam a habilidade de decodificar e interpretar informações de diversas fontes. Objetivo do multiletramento: formar cidadãos capazes de se comunicar e se expressar em diferentes contextos e plataformas, compreendendo as nuances e intencionalidades das mensagens e sabendo avaliar criticamente os conteúdos consumidos. Aplicações práticas para o currículo escolar. Incorporar múltiplas mídias no ensino.
Os professores podem utilizar materiais diversos, como vídeos, infográficos, notícias digitais e memes, para introduzir temas e incentivar discussões. Por exemplo, ao estudar um tema como mudanças climáticas, os alunos podem analisar vídeos informativos, campanhas de redes sociais e artigos científicos, comparando como cada um aborda o tema. Atividade prática: dividir a turma em grupos e pedir que cada grupo analise um tipo de mídia sobre um tema comum, como saúde mental ou sustentabilidade, apresentando posteriormente as diferenças de abordagem e linguagem entre as mídias. Análise crítica de redes sociais. As redes sociais são um dos principais espaços de comunicação e circulação de informações entre jovens. Os professores podem trabalhar a análise crítica das postagens e notícias compartilhadas nessas plataformas, ajudando os alunos a identificar vieses, interesses comerciais e a distinguir informações verídicas de fake news. Atividade prática: pedir que os alunos selecionem postagens ou notícias de redes sociais sobre um tema relevante e analisem a linguagem, a intencionalidade e os comentários dos usuários. Em seguida, promover uma discussão sobre o impacto dessas postagens na opinião pública e na percepção sobre o tema. Hilary Jenks, letramento crítico e questões de poder e desigualdade. Contribuições teóricas. Hilary Jenks é uma das principais teóricas do letramento crítico e explora como a análise de textos midiáticos e digitais pode ajudar os alunos a compreender as dinâmicas de poder e desigualdade presentes na sociedade. Segundo Jenks, a linguagem não é neutra. Ela carrega significados e intencionalidades que refletem e reforçam estruturas de poder. Jenks argumenta que o letramento crítico não é apenas sobre aprender a ler e escrever, mas sobre desenvolver uma consciência crítica que permita aos alunos identificar como a linguagem é usada para influenciar e manipular. Ela defende que o ensino deve incluir a análise de discursos que abordam temas sociais, políticos e econômicos, incentivando os alunos a questionarem e refletirem sobre esses discursos. Objetivo do letramento crítico: capacitar os alunos a reconhecer e questionar as ideologias subjacentes aos textos e às mídias que consomem, promovendo uma postura ativa diante das informações e uma consciência sobre as questões da justiça social. Aplicações práticas para o currículo escolar. Os professores podem selecionar textos e conteúdos midiáticos que abordem temas como gênero, raça, classe social e outros assuntos de relevância social, incentivando os alunos a identificar as mensagens implícitas e explícitas. Essa prática ajuda a desenvolver uma visão crítica sobre como a mídia e outros textos representam e reforçam estereótipos. Atividade prática: analisar uma propaganda ou comercial e discutir com os alunos quais estereótipos ou ideias são reforçados. Em seguida, pedir que eles reescrevam o comercial de uma forma mais inclusiva e representativa. Nessa situação aqui eu tenho mais duas sugestões. A questão de analisar propagandas antigas, que há mais estereótipos enraigados nelas, nas propagandas. E também tem uma outra atividade, que é pegar os gêneros textuais e pedir que os alunos troquem aquele gênero, remontem aquele gênero, transformem. Por exemplo, transformar um poema numa propaganda, transformar uma carta no poema, transformar uma crônica numa tirinha e assim vai. Transformar um gênero em outro. Essa atividade é muito rica, traz várias oportunidades de criação dos alunos, de desenvolvimento das suas capacidades de criação, de expressão, na verdade. Debate sobre questões de poder e desigualdade.
Promover debates em sala de aula sobre temas de justiça social, com base em artigos de opinião, reportagens e vídeos. Os alunos podem ser incentivados a trazer materiais sobre temas atuais, como direitos humanos, política ou sustentabilidade, para discutir as diferentes perspectivas apresentadas. Atividade prática: dividir os alunos em grupos e fornecer a cada grupo uma notícia sobre o mesmo tema, mas de diferentes fontes. Cada grupo analisa o ponto de vista. Dividir os alunos em grupos e fornecer a cada grupo uma notícia sobre o mesmo tema, mas de diferentes fontes. Cada grupo analisa o ponto de vista, a linguagem e as intenções da fonte, e depois os grupos discutem as semelhanças e diferenças, refletindo sobre como o poder e a desigualdade influenciam a construção das notícias. Ponto de criação de conteúdos críticos. Jenkins também sugere que os alunos se tornem produtores de conteúdo crítico. Isso pode incluir a criação de blogs, podcasts ou vídeos onde os alunos escolhem um tema relevante, fazem uma pesquisa crítica e expressam suas opiniões. Essa prática promove a autonomia e o protagonismo dos alunos no processo de aprendizado. Atividade prática: propor que os alunos criem um blog ou um canal de vídeo sobre temas de seu interesse, onde possam publicar análises críticas sobre os assuntos que consideram importantes, como sustentabilidade, inclusão, direitos humanos, entre outros. Integração das contribuições de Duboc, Jesus e Jenkins no currículo. Ambos os estudos de Duboc e Jesus sobre multiletramento e de Hilary Jenkins sobre letramento crítico são complementares extremamente relevantes para o desenvolvimento do currículo escolar que promova habilidades essenciais no século XXI. Ao integrar multiletramento e letramento crítico, os educadores não apenas ensinam os alunos a ler e interpretar textos, mas também a desenvolver uma postura crítica em relação ao conteúdo que consomem e a se tornarem cidadãos ativos e conscientes. Essas práticas ajudam o aluno a lidar com a sobrecarga de informação, compreender e combater desigualdades, desenvolver a capacidade de expressão e participação. Lidar com a sobrecarga de informação. Quem aí que não tem se achado sobrecarregado de tantas informações e às vezes achando que está até perdendo a memória? Levanta a mão. Então, agora como a gente lidar com isso na sala de aula, onde os alunos podem ter acesso a diversos tipos de informações e como filtrar dessas informações o que é certo, as melhores fontes. Vamos lá. Em uma sociedade saturada de informações, o multiletramento oferece ferramentas para navegar e filtrar dados com uma visão crítica, compreender e combater desigualdades. O letramento crítico encoraja os alunos a questionar discursos e ideologias dominantes, promovendo o entendimento mais profundo das questões sociais e incentivando a empatia e o respeito pelas diversidades. Desenvolver a capacidade de expressão e participação. Ao trabalhar com diferentes tipos de mídias e discursos, os alunos desenvolvem suas habilidades comunicativas e passam a se ver como produtores de conhecimento, aptos a contribuir com suas perspectivas. Integrar as abordagens de Duboc, Jesus e Jenkins no currículo fortalece o papel da educação como prática libertadora e promove uma formação que vai além da alfabetização técnica, tornando o aprendizado significativo e relevante para a vida em sociedade. PCNs e BNCC, contexto e orientação. Os PCNs e a BNCC reconhecem o letramento como um dos principais objetivos da educação, pois capacita o aluno a utilizar a linguagem de forma crítica e significativa. Na BNCC, a prática de multiletramento é incentivada, incluindo diversas linguagens, como a visual, a sonora, a audiovisual e digital, e a interpretação de textos em diferentes formatos, alinhando o ensino ao contexto atual,
digital e multicultural dos alunos. Aplicações práticas para a sala de aula com base na BNCC e PCNs. Diversificação de textos e mídias. Objetivo da BNCC: desenvolver a competência geral 5, um exemplo. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. E a competência geral 7, argumentação e expressão de ideias. Atividade: propor uma análise comparativa de um mesmo tema, abordado em diferentes formatos, como notícias em sites de redes sociais, podcasts e vídeos. Isso incentiva os alunos a desenvolverem uma visão crítica da informação, conforme indicado pela BNCC. Exemplo prático: apresentar um tema atual, como saúde mental ou aquecimento global, e pedir que os alunos construam um resumo em formato de infográfico, explorando tanto a informação textual quanto a visual. Interessante também a gente lembrar dos mapas textuais, que conseguem fazer uma visão bem resumida, de uma maneira bem lúdica. Projetos de leitura multimodal. Objetivo BNCC: desenvolver a competência específica de língua portuguesa 1. Análise de textos multimodais. Atividade: organizar um projeto onde os alunos pesquisem sobre um tema e criem uma apresentação multimídia, incluindo vídeo, áudio e texto. Isso não só atende ao objetivo de multiletramento, mas também promove a competência geral 8, que é o autocuidado, a gestão de emoções e desenvolvimento pessoal. Exemplo prático: cada grupo de alunos pesquisa e apresenta uma campanha social com vídeos, slogans e imagens, identificando como cada recurso influencia a mensagem final. Aqui nós podemos utilizar a linguagem verbal e não verbal e como isso engloba a situação de comunicação e funcionalidade daquele gênero que está sendo trabalhado. Projetos de cidadania. Objetivo da BNCC: trabalhar as competências gerais 6, que é responsabilidade e cidadania, e 10, construção de identidade e valorização da diversidade. Atividade: os alunos realizam pesquisas na comunidade sobre os temas como sustentabilidade ou inclusão. E em seguida criam um projeto de intervenção refletindo sobre os impactos sociais e propondo soluções. Exemplo prático: os alunos podem criar um folheto ou um vídeo educativo sobre sustentabilidade e distribuir na escola e na comunidade, aplicando o letramento em um contexto real e social. Como eu disse, seriam dadas algumas dicas. Então, eu estou pegando alguns pontos da BNCC para trabalhar sobre essa questão do letramento. Seguindo, gramática contextualizada e ensino da linguagem. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, apresentam orientações importantes para o ensino de gramática, enfatizando uma abordagem integrada e funcional que valoriza o uso da gramática como ferramenta para a comunicação eficaz e a construção de significados. Pontos centrais da proposta da BNCC. Gramática funcional e aplicada. A BNCC incentiva que o ensino gramatical esteja relacionado aos gêneros textuais, para que os alunos compreendam como as estruturas linguísticas variam de acordo com o tipo de texto. Por exemplo, a linguagem mais formal de uma carta oficial em comparação com a linguagem mais coloquial de uma mensagem de texto. Foco na construção de significados. A gramática é apresentada como recurso para construir sentidos e garantir a clareza da comunicação. Dessa forma, a BNCC valoriza o desenvolvimento da capacidade de adequar a linguagem ao contexto, ao público e ao propósito comunicativo, contribuindo para a formação de um sujeito crítico e autônomo na produção de textos. Exploração da diversidade linguística. Ao propor o ensino de gramática contextualizada, a BNCC também valoriza a diversidade linguística no Brasil, promovendo uma compreensão da língua como fenômeno cultural e social.
Isso implica um respeito maior às variações linguísticas regionais e socioculturais. PCNs, a gramática como recurso para a produção e compreensão de textos. Os PCNs, por sua vez, defendem que a gramática seja ensinada como uma ferramenta para a compreensão e produção de textos, e não como uma disciplina isolada. Segundo os PCNs, essa visão integrada permite que os alunos percebam a gramática como recurso funcional e dinâmico, aplicável a diferentes situações de comunicação. A gramática é, então, um meio para aprimorar as habilidades de leitura e escrita e não um fim em si. Contribuições dos PCNs para o ensino de gramática. Integração com as práticas de leitura e escrita. Os PCNs propõem que o ensino da gramática esteja diretamente ligado às atividades de leitura e escrita. A análise gramatical passa a ser um ponto para que o aluno compreenda os efeitos de sentido nos textos e perceba como as escolhas linguísticas contribuem para a construção das mensagens. Gramática reflexiva. Em vez de memorização de regras, os PCNs incentivam uma abordagem reflexiva, onde os alunos analisam e discutem as estruturas gramaticais em textos autênticos. Essa prática permite que eles observem como as escolhas gramaticais se relacionam com o estilo e a intenção comunicativa de diferentes autores. Contextualização e adequação linguística. Ao contextualizar o ensino gramatical, os PCNs promovem a ideia de adequação linguística, incentivando os alunos a usarem a linguagem de acordo com o contexto e a função do texto, ajudando-os a se expressarem de maneira mais eficaz e apropriada. Aplicações práticas para o ensino de gramática contextualizada. Para aplicar essas orientações em sala de aula, os professores podem adotar práticas que integram a gramática ao processo de leitura e produção de textos, tornando o aprendizado mais significativo. Abaixo algumas sugestões. Análise de gêneros textuais diversos. Os professores podem apresentar diferentes gêneros textuais, como notícias, poemas, propagandas, e pedir que os alunos observem e discutam as escolhas gramaticais de cada gênero. Em uma notícia, por exemplo, pode-se analisar o uso de tempos verbais. Pode-se analisar o uso de tempos verbais e a estrutura da oração, enquanto em um poema, o foco pode ser em elementos como as figuras de linguagem. Exemplo prático: analisar uma notícia de jornal e identificar como o uso do tempo verbal no passado contribui para a objetividade e factualidade do texto. Continuando, produção de textos com foco na adequação linguística. Os alunos podem ser incentivados a produzir textos com diferentes propósitos e públicos, como uma carta formal, um relato pessoal ou uma propaganda. Durante o processo de escrita, o professor pode orientar os alunos sobre as suas escolhas gramaticais adequadas para cada tipo de texto, como o uso de pronomes e seleção de termos formais ou informais. Exemplo prático: solicitar que os alunos escrevam um e-mail formal para uma instituição e em seguida uma mensagem de texto para o amigo, comparando as diferenças de tom, vocabulário e estrutura. Sobre a propaganda, tem uma atividade também bem legal, que é criar uma propaganda para um produto que não existe. Olha o desafio aí. Surge cada coisa. Os alunos são super criativos. Às vezes só basta um clique, do professor para que essa criatividade possa ser desenvolvida. Gente, cada propaganda que eu já vi nas minhas turmas, muito hilárias. Reflexão e discussão sobre variação linguística. Em vez de corrigir automaticamente as variações linguísticas utilizadas pelos alunos, o professor pode promover uma reflexão sobre como as diferentes variantes da língua são usadas em contextos variados e como isso influencia a comunicação. Essa prática ajuda os alunos
a compreenderem que as escolhas linguísticas são adaptáveis e respeitam as características regionais e culturais dos falantes. Sobre isso, eu costumo dizer para os meus alunos que a língua é como se fosse uma roupa. Nós usamos cada roupa para cada situação. Você vai à sua igreja com uma roupa mais formal, você não vai de calça jeans tomar banho na praia. Pode até acontecer, mas não é a sua roupa adequada. Então, assim como a língua, com o meu amigo eu falo de um jeito, com a diretora da escola eu falo de outro jeito, né? Com representante de uma comunidade eu vou falar de outro jeito e dependendo da minha situação comunicativa eu vou usar a minha roupa, né? A minha língua em favor disso. Exemplo prático: propor uma atividade em que os alunos entrevistam familiares ou membros da comunidade para coletar expressões locais e depois discutem como essas expressões variam em diferentes contextos. Projetos de reescrita e revisão. A reescrita de textos é uma prática valiosa para o ensino de gramática contextualizada. Os alunos escrevem um texto inicial e, depois de um processo de revisão com o professor e colegas, são incentivados a melhorar a clareza e a adequação gramatical. Esse processo ajuda os alunos a entenderem que a gramática pode ser ajustada para aprimorar a comunicação. Exemplo prático: após uma produção inicial de uma crônica, os alunos revisam o texto em duplas e discutem como alterações na pontuação, no tempo verbal e nas estruturas das frases podem alterar o efeito de sentido e a compreensão. Exploração de efeitos de sentido em textos literários. Os textos literários são ricos em variações gramaticais e estilísticas que produzem efeitos de sentido únicos. A análise desses textos permite que os alunos compreendam como as escolhas gramaticais são usadas artisticamente para criar sensações, emoções e estilos próprios. Na prática, ler o poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu sou super fã desse autor, e discutir como a escolha da posição dos adjetivos e a construção das frases influenciam a expressividade do poema. Quem é que não se lembra daquele poema de Carlos Drummond de Andrade? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. E que pedra é essa, professor? Que pedra é essa, professora? Que pedra é essa que tem nos atrapalhado no nosso dia a dia de sala de aula? Tem tantas pedras. Vamos pegar essas pedras e vamos nos tornar melhores. É difícil. Nossa, tem dia que dá vontade de jogar as pedras fora. Não construir castelo nenhum. Aí a gente respira. No outro dia a gente volta cheia de esperança, com várias ideias na cabeça. Às vezes tropeçamos nas pedras e continuamos de novo. E assim vamos, porque professor é assim. Professor não perde a esperança. Impacto na formação do aluno. Por que a gente não perde a esperança? Olha o impacto aí na vida do aluno. Essa abordagem proposta pelo BNCC e pelos PCNs torna a gramática mais acessível e significativa, pois mostra aos alunos que as regras gramaticais não são arbitrárias, mas têm um propósito específico na comunicação. Além disso, ajuda a desenvolver habilidades de comunicação, a valorizar a diversidade linguística, a estimulá-los a serem leitores e escritores críticos. Então, como? Ajudar a desenvolver habilidades de comunicação. Ao aplicar a gramática em contextos reais, os alunos ganham ferramentas para se comunicarem de maneira mais eficaz e adequada, considerando o público, o contexto e o gênero do texto. Valorizar a diversidade linguística. Essa abordagem promove uma visão respeitosa e inclusiva da linguagem, reconhecendo e valorizando a riqueza das variações linguísticas brasileiras. Estimulá-los a serem leitores e escritores críticos. Ao compreenderem que as escolhas gramaticais modam o sentido e o estilo de um texto,
os alunos passam a ler e escrever de forma mais atenta e crítica, aprimorando sua capacidade de interpretação e produção. Ao integrar a gramática de forma contextualizada, a escola ajuda a formar cidadãos críticos e conscientes de suas práticas linguísticas, preparados para interagir em diversos contextos e para apreciar a complexidade e a riqueza da língua portuguesa. Bibliografia utilizada para este estudo. Até o próximo encontro. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e curtam nossas capacitações. Até lá, o último encontro na próxima semana. Tchau, tchau!